Minha vizinha chamou a polícia achando que eu estava batendo na minha esposa. Quando os oficiais chegaram, descobriram que o pedido de socorro vinha do meu papagaio. Eu estava na garagem aberta, do lado de fora da casa, tentando encher o pneu do carro que insistia em esvaziar toda semana. Tava com a bomba de ar ligada e a cabeça cheia, quando ouvi vozes atrás de mim. Me virei e vi dois policiais vindo pela calçada, com aquela postura séria de quem tá pronto pra resolver alguma coisa urgente. Um deles perguntou se minha esposa estava em casa e se podia falar com ela. Eu achei estranho, porque ela tinha saído cedo pra visitar a mãe dela. Foi aí que o outro policial disse que receberam uma denúncia de gritos de socorro vindos da minha casa. Na hora eu entendi. Larguei a bomba de ar e fui pegar o culpado. O papagaio, o Charlie, estava no poleiro, gritando do jeito mais convincente possível. Socorro, por favor, me ajuda. A voz era idêntica à da minha esposa. Os policiais ficaram em silêncio por alguns segundos, até que um deles começou a rir. O outro tentou se segurar, mas acabou rindo também. Eu só consegui rir depois, meio sem graça, imaginando o que a vizinha devia estar pensando agora. Eu nunca imaginei que um papagaio pudesse quase me colocar numa viatura policial. A cena parecia saída de um vídeo viral, mas na hora não teve nada de engraçado. Eu estava ali, de bermuda, com a mão suja de graxa e o pneu ainda murcho, tentando explicar para dois oficiais que o pedido de socorro não vinha de uma mulher apanhando, e sim de um pássaro com talento demais para imitar vozes humanas. Charlie sempre foi o centro das atenções em casa. Minha esposa, Emily, o ganhou do pai quando era adolescente. Ele era praticamente parte da família, e tinha um vocabulário assustadoramente extenso. Mas nos últimos meses, depois que ela começou a trabalhar de casa, o bicho começou a copiar tudo o que ela dizia, especialmente quando ela brigava comigo. E ela vinha brigando bastante. Acho que foi isso que mais me constrangeu diante dos policiais. Porque quando Charlie gritava para com isso, ou me deixa em paz, ele estava repetindo frases reais. Frases que ela realmente dizia nas nossas discussões. Só que ouvir tudo ecoando pela rua, vindo de uma janela aberta, era outro nível de humilhação. Depois que os policiais entenderam o que tinha acontecido, eles pediram desculpas, rindo de leve. Mas eu percebi que um deles ainda me olhava de um jeito estranho, um olhar meio avaliador, como se ainda tivesse dúvida se aquela história era mesmo verdade. Eu garanti que minha esposa voltaria no fim da tarde e que eles podiam voltar se quisessem confirmar. Eles agradeceram e foram embora. Fiquei alguns minutos em silêncio, observando Charlie no poleiro. Ele inclinava a cabeça para um lado e pro outro, repetindo, socorro, me ajuda, com uma entonação que me arrepiava. Desliguei a luz da garagem e entrei em casa. Era engraçado, mas não totalmente. O som soava real demais. E o pior é que eu sabia de onde ele tinha aprendido. Quando Emily chegou naquela noite, contei o que aconteceu. Ela achou engraçado, mas depois o riso dela ficou meio travado. Perguntou se os policiais desconfiaram de algo, e eu percebi o quanto ela ficou tensa. Disse que não, que eles só riram e foram embora. Mas ela ficou parada, olhando pra Charlie, como se o bicho tivesse feito de propósito. Nos dias seguintes, percebi que ela ficou diferente, mais reservada, mais fria. Não era só por causa do papagaio. Nossas brigas tinham ficado cada vez mais curtas, e os silêncios cada vez mais longos. Eu tentava puxar conversa, ela evitava. Quando eu chegava do trabalho, ela já estava no quarto, com os fones de ouvido. Naquela semana, decidi que ia tentar me aproximar de novo. Falei que a gente podia sair pra jantar, só nós dois, igual antes. Ela disse que não podia, que precisava terminar um projeto. Mas algo nela me incomodou. Aquele tom de quem nem tentava mais disfarçar o desinteresse. No sábado, saí cedo pra comprar mantimentos. Quando voltei, encontrei a casa estranhamente silenciosa. Charlie não estava no poleiro. Procurei por toda parte, e nada. Achei estranho, porque Emily nunca deixava ele solto. Quando fui até o quintal, percebi a porta lateral aberta e uma gaiola vazia sobre a mesa. Do lado, um bilhete. Ele precisa de um lugar mais tranquilo. Não dá pra viver ouvindo gritos todos os dias. Meu estômago travou. Eu não sabia se ela estava falando de mim, dela ou do papagaio. Peguei o celular e liguei pra ela. Sem resposta. Tentei de novo. Nada. Mandei mensagem. Visualizou, mas não respondeu. Passei o resto do dia tentando entender o que estava acontecendo. O fato é que, desde que ela começou aquele trabalho remoto, alguma coisa nela tinha mudado. Passou a sair com mais frequência e nunca dizia exatamente pra onde. Eu não queria ser paranoico, mas as ausências começaram a pesar, e agora, levar o Charlie assim, sem dizer nada, parecia mais um recado do que uma decisão impulsiva. À noite, sozinho na sala, fiquei olhando pra janela, e juro que por um instante ouvi de novo aquela voz, socorro, me ajuda. Só que dessa vez vinha de fora. Abri a porta, mas a rua estava vazia. Nenhum vizinho, nenhum som. Só aquele silêncio estranho, o tipo de silêncio que antecede uma confusão. Fiquei parado na porta por alguns segundos, tentando entender se minha cabeça estava pregando uma peça, ou se eu realmente tinha ouvido aquilo. A voz era idêntica à do Charlie, idêntica. Mas o papagaio estava com Emily, pelo menos era o que dizia o bilhete. Entrei de novo, fechei a porta e sentei no sofá. Tentei me convencer de que era só coisa da minha mente. Talvez algum vizinho estivesse imitando a situação, ou até um som vindo da TV de alguém. Mas quanto mais eu pensava, mais desconfortável eu ficava. Peguei o telefone e liguei pra Emily de novo. Dessa vez ela atendeu, mas a voz estava fria, distante. Disse que estava na casa da mãe, que o Charlie estava bem e que era pra eu parar de ligar. Tentei falar que só queria entender o motivo dela ter levado o papagaio, mas ela encerrou a ligação antes que eu terminasse a frase. Fiquei olhando pra tela do celular acesa, com aquela sensação de rejeição queimando no estômago. A casa parecia
parecia maior, mais vazia. Eu podia ouvir o barulho do relógio da cozinha marcando os segundos, e o som parecia cada vez mais alto. Nos dias seguintes, tentei seguir a rotina. Trabalho, supermercado, silêncio. Às vezes, eu até esquecia o quanto tudo tinha ficado estranho, até o telefone tocar de novo. Era minha vizinha, a mesma que tinha chamado a polícia antes. Ela disse que ouviu de novo os pedidos de socorro, e queria saber se estava tudo bem. Na hora, senti o corpo inteiro gelar. Eu garanti que estava tudo bem, mas desliguei tremendo. Corri pra fora e olhei em volta. Nada, nenhum som. Mas depois, quando o vento passou, eu ouvi de novo, fraco, vindo de algum lugar no quintal. Me ajuda, por favor. Corri até o fundo, e quanto mais me aproximava do galpão de ferramentas, mais clara a voz ficava. Abri a porta, e se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube. Basta clicar em compartilhar e em mais. E depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil, ou procurar o canal Viciado em Reddit no YouTube.